E aí, meninos, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre os critérios de divisibilidade, né? Ó, divisibilidade, né? O que é isso? Você pode dividir qualquer valor por qualquer número. Por exemplo, posso dividir 5 por 2? Pode. O resultado vai dar 2,5. E por 3? Também você pode. E por 4? Também pode. Dá para dividir 5 por 4, vai dar 1,25. Qualquer número é possível dividir por outro, tá? Mas quando a gente fala dos critérios de divisibilidade, a gente quer saber de números que eu posso dividir um número e que o resultado seja um número exato e inteiro. O que eu quero dizer com isso? 6 dá para dividir por 3. Por quê? Porque vira 6 dividido por 3 dá 2, né? Dá 3 parcelinhas de 2. Repara, o 2 é um número inteiro, é um número que não tem vírgula, né? Diferente do 1,25 que eu falei agora há pouco. O 6 também dá para dividir por 3, que vai dar 2. O 6 dá para dividir também por 6. Quer dizer, são números que eu consigo dividir, não sobra resto e não tem vírgula, entendeu? E os critérios de visibilidade eles estão aqui para ajudar a gente a encontrar ela mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você quer olhar um valor e saber se dá para dividir ele por 3, por exemplo. E aí, antes de você tentar, ou seja, antes de você fazer a conta em si, existe uma forma de você olhar aquele valor, olhar aquele número e saber se esse número é ou não divisível. Ou seja, você não precisa nem perder o tempo de fazer a divisão. Então vamos falar desses critériozinhos aí, ó. Primeiro vamos começar com o 2. Para o número ser divisível por 2, tá? A regra é muito simples, ele tem que ser par. Ou seja, qualquer número que for par dá para dividir por 2. Por exemplo, então, 1374. Esse número é par. Como eu sei que ele é par? Porque eu olho sempre o último número dele aqui, ó. Se o último número for par e 4 é um número par, quer dizer que 1374 dá para dividir por 2. Se você fizer essa divisão, né, ó, vamos fazer aqui, ó, dividir por 2. Tem um algarismo só aqui, não é, ó? Se eu olho o primeiro. Como esse primeiro é menor que o 2, você vai pegar 2 algarismos aqui, tá vendo? Então, junta aqui. Vai ser 6, porque 6 vezes 2 vai dar 12. Faz a continha de menos, sobra 1. Desce o 7. E aí você vai usar o que aqui agora? Que número que vai chegar mais perto? Porque a gente sabe que não tem 17 na tabuada do 2, até porque 17 é um número ímpar, é o 8. 8 vezes 2, 16, sobrou 1 de novo, desce o 4. E aí aqui é 7 vezes 2, 14. Repara, resto 0, número inteiro. Beleza? Bem, agora vamos falar sobre a divisibilidade por, por 3. Então vamos lá. Para um número ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Exemplo, vou pegar aquele mesmo número que eu coloquei agora há pouco, se eu lembrar ele de cabeça. 1374. Você tem que somar cada um desses algarismos, ó. 1 com 3, 4. 4 com 7, 11. 11 com 4 dá 15. 15 é um múltiplo de 3? Sim. Inclusive, o 15 está na tabuada do 3. Então, quer dizer que esse número é divisível por 3.
Se você quiser fazer a divisão aqui, ó, você vai perceber que esse número é divisível sim por 3, ó. Junta aqui, certo? 4. 4 vezes 3, 12. Sobra 1, desce o 7. Aí aqui vai ser 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 2, desce o 4. Aí aqui vai ser 6, que 6 vezes 4 é 24. Olha lá, acabou a conta e é uma conta exata. Certo? Então, para ser divisível por 3, você soma todos os algarismos do número e ele tem que ser um múltiplo de 3. Para ser divisível por 4, você vai ter que olhar os dois últimos dígitos do número. Se por acaso o número tiver um dígito só, acrescenta um 0 na esquerda. E esses dois últimos dígitos têm que ser 0, 0 ou um múltiplo de 4. Então, vamos pegar aquele mesmo número que eu usei agora há pouco. 1, 3, 7, 4. Você olha os dois últimos números. Os dois últimos números é 74. Terminou em 0, 0? Não. 74 é um múltiplo de 4? Também não é. Então, esse número não é divisível por 4. Se ele tivesse terminado em 72, porque 72 é um múltiplo de 4, tivesse terminado em 76, ou tudo isso que apagar se virasse 80, por exemplo, também daria certo, tá? Então, o múltiplo. Então, tio, mas como é que eu vou saber? Pega os dois últimos números e verifica se ele está na tabuada do 4, por exemplo. Não, mas o 80 está na tabuada do 4? Está. 4 vezes 20 dá 80, porque se 4 vezes 10 dá 40, é o dobro, certo? Bem, vamos continuar. Divisível por 5. Esse também é bem tranquilo. É só olhar se o número termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 5. Esse número é divisível por 5 porque ele terminou em 5. Certo? Para ser divisível por 6, ele tem que ser um número par e atender às regras do 3. O que eu quero dizer isso? Para o número ser divisível por 6, ele tem que atender à regra da divisibilidade do 2 e do 3. Ou seja, a divisibilidade do 2 é par. E a do 3? A soma de tudo tem que ser um múltiplo de 3. Vamos usar aquele mesmo número. 1374. Ele é par? É. Então, atendeu um dos dois critérios. Agora, para saber se ele é divisível por 6, eu tenho que ver se ele atende à regra do 3. Então, vamos somar. Aqui, 3 com 1, 4, com 7, 11, com 4, 15. 15 é um múltiplo de 3. Então, quer dizer que esse número é divisível por 6. Quer ver? Ó, 1374 dividido por 6. Junta aqui. 2 vezes 6, 12. Sobra 1, desce o 7. Certo? Ó, vai ter que usar o 2 de novo para não estourar. Vai dar 12. E isso vai sobrar 5. Desce o 4, 54. Que você sabe que é 9, porque 9 vezes 6 é 54. Resto 0, número inteiro. Certo? Então, como esse número é par e ele também é divisível por 3, isso automaticamente o classifica para ser divisível por 6. O 7 não tem regra, tá? O 8. A regra do 8 é igual a do 4, só que em vez de você olhar os dois últimos,
são os 3 últimos dígitos. Tem que terminar em 0, 0, 0 ou ser o quê? Um múltiplo de 8, tá? Então, você vai ter que olhar. Se o final do número for 8, 008, 016, 024, 032, 080, 096, 104, 112. Todos esses números são múltiplos de 8. Se for assim, ou terminar em 000, ele é divisível por 8. A regra do 9, ela é bem tranquila. Ela é igual à regra do 3. Só que você vai somar e o resultado tem que ser um múltiplo, em vez de ser de 3, de 9. Então, aquele número que a gente estava usando, 1374, não serve. Por quê? Porque soma é 15. E 15 não é um múltiplo de 9, né? Ele é um múltiplo de 3 e não de 9. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui, ó, para 1377. Ó, 4 com 7, 11, com 7 dá 18. 18 é um múltiplo de 9. Esse número, por exemplo, seria divisível por, por 9. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos dividir isso aqui por 9. Junto os dois primeiros. 1 vezes 9, 9. Sobrou 4. Desce o 7. Aí você vai usar o 5. Porque 9 vezes 5 é 45. Sobrou 2. Desce o 7. 27 é 3. Porque 3 vezes 9 dá 27. Resta o 0 e um número inteiro. Certo? Bem, agora vamos para as 3 últimas regrinhas de divisibilidade, que são extremamente simples, que é a regra de divisibilidade de 10, de 100 e de 1000. É extremamente simples. Se o número terminar em 0, ele é divisível. Se ele terminar em 00, é divisível por 100. E se terminar em 3 zeros, é divisível por 1000. É só isso. Então, 1250 é divisível por 10, vai dar 125. Mas não é divisível por 100, porque terminou com um zero só. Agora, 1200 é divisível tanto por 10 quanto por 100. Por 10 dá 120 e por 100 dá 12. Mas não é por 1000. Agora, o 12.000, esse é divisível pelos 3. Divisível por 10 vai dar quanto, gente? Ó, 1200. Por 100 vai dar 120. E por 1000 vai dar 12. Certo? Então é isso. Até a próxima.